Fala aí, rapaziada, primeiro vídeo aqui do canal, oficialmente estreando agora o primeiro conteúdo aqui do canal. E hoje, como eu falei no vídeo anterior, eu falei que eu ia trazer muito assunto de videoclipe, né? Muito conteúdo sobre videoclipe. Então eu resolvi começar bem do início. Então hoje eu vou falar como eu faço o roteiro dos meus videoclipes. Bom, primeiramente eu vou pedindo para vocês deixarem um like, deixar um comentário, me seguir lá no Instagram, se inscreve aí no canal. Meu Instagram tá aqui na descrição. Então, acho que vai ser bem legal esse conteúdo, porque é um conteúdo que eu buscava muito na internet quando eu comecei, porque eu tinha muita dúvida de como fazer um roteiro de um videoclipe. Então, eu vou mostrar hoje como eu costumo fazer o roteiro dos meus videoclipes, como eu costumo pensar e quais são as etapas. Bom, primeira coisa, vamos deixar claro o seguinte. Para mim, existem dois tipos de videoclipe. Um videoclipe de performance e um videoclipe de narrativa. E o que é isso? O videoclipe de performance, para mim, é quando o clipe não tem uma história em si, ele não conta uma história, né? Mas tem o artista cantando, o artista tocando um instrumento, o artista dançando, ou às vezes nem tem um artista e tem outra pessoa dançando ou fazendo alguma outra coisa ali, interpretando a música. Isso para mim é um videoclipe de performance, ele não conta uma história, né? Eu vou deixar algumas imagens passando aí que são clipes de referência que eu considero um clipe de performance. E um clipe de narrativa já são clipes mais que eu considero mais difícil de fazer, porque são clipes que já tem uma história, ele conta uma história, né? Então às vezes tem um elenco grande, enfim, conta uma história. O clipe ele tem começo, meio e fim, né? E isso é um clipe de narrativa na minha visão. Claro que você pode misturar os dois, né? Você pode trabalhar com os dois tipos aí, só que na minha cabeça existem esses dois tipos de videoclipe. E o porquê eu tô falando isso? Porque isso é muito importante para eu saber como eu vou fazer os meus roteiros, né? Eu tenho aqui dois tipos de roteiro. Eu tenho um shot list, né? Um shot list que eu uso bastante aqui, em quase todo projeto eu uso esse shot list. E eu tenho um outro tipo de roteiro aqui, que é esse aqui, que é um roteiro escrito, que é o mais utilizado aí no cinema, né? Em curta-metragem, longa, enfim. E o que acontece? Um clipe de performance, eu não faço esse tipo de roteiro aqui que é escrito. Por quê? Porque senão eu só vou escrever fulano cantando, fulano fazendo isso. E não tem por que eu fazer isso. Então, quando eu tenho um clipe de performance, eu uso esse modelo aqui, que é um shot list. Eu posso até deixar disponível para vocês aí o modelo de shot list que eu uso, que eu edito mesmo direto pelo Excel do Google, né? E, enfim, bem facinho de fazer, bem tranquilo, e eu vou mostrar para vocês no computador depois como que eu costumo fazer. E o outro modelo que eu tenho, que é esse daqui. Esse modelo aqui já é o padrão do cinema, né? O padrão, aí se vocês pesquisarem como fazer um roteiro de curta-metragem, de longo, vocês vão ver o modelo padrão, que é esse aqui. Esse modelo aqui eu uso quando é um clipe de narrativa. Por quê? Justamente porque tem história, né? Então, quando a gente tem um clipe de narrativa, eu já considero nem que eu estou fazendo um clipe, que eu estou fazendo um curta, né? Então, eu já me preparo muito mais ali, escrevendo as cenas, exatamente o que o ator ou o artista, enfim, vai fazer exatamente ali na cena. Eu vou separar esse vídeo aqui em dois, porque eu acho que vai ficar muito longo. Como eu falei, um videoclipe de narrativa ele é muito mais complexo, né? Ele é muito mais difícil de se fazer. Então, hoje a gente vai fazer um videoclipe um roteiro de um clipe de performance, e depois a gente vai fazer um roteiro de narrativa, né? Um clipe de narrativa. E aí vocês vão entender um pouco das diferenças. Então, o que acontece? Eu faço o roteiro. Então, supondo que foi um clipe de performance, eu faço o shot list aqui. E o que tem nesse shot list? Basicamente, eu coloco cena, qual é a cena, né? Vamos supor que a gente tem dois cenários, cabana e lago, supondo. Então, a gente tem dois cenários aí, duas cenas, né? Eu coloco o número do take aqui. Eu vou deixar aí na tela aparecendo o modelo desse shot list que eu uso e vocês vão acompanhando. Eu coloco também o plano. O que seria plano? Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre planos, né? Movimento de câmera e tudo mais. Mas os planos seriam se vai ser um plano inteiro, se vai ser um plano geral, se vai ser um plano americano, se vai ser um primeiro plano, enfim. São os planos ali, como vai ser o meu enquadramento. Eu coloco também movimento, coloco qual vai ser o movimento de câmera, né? Por quê? Porque esse documento normalmente vai ficar com um assistente meu. E ele tem que ir acompanhando, né? Se o próximo movimento ele vê que, dependendo do movimento,
mais à frente eu coloco qual é o equipamento também, então isso já agiliza a equipe ali para trocar a câmera, de colocar no gimbal, de colocar no tripé, de fazer câmera na mão, enfim. Bom, logo à frente a gente tem a ação, né? Que aqui eu coloco exatamente o que eu quero que o artista ou a pessoa, enfim, faça exatamente naquela cena. Então, por exemplo, eu coloco que vai ser uma master shot, né? Que é uma cena que a gente faz ali do artista cantando a música, né? A música inteira. Então eu coloco exatamente o que eu quero. Eu quero que ele esteja em pé, se eu quero que ele esteja sentado, se eu quero que ele corra, se eu quero que ele seja mais expressivo. Eu sempre escrevo o que eu imaginei naquela cena, porque é comum a gente esquecer ali na hora do set. Então não adianta a gente colocar alguma coisa na nossa cabeça e ir para o set sem ter escrito. Então eu costumo escrever bastante ali o que eu quero que o artista faça, né? Mais à frente a gente tem o FPS na coluna da frente, que eu coloco se vai ser em 24 FPS, em 48, em 60, 120, né? E o equipamento, como eu falei, né? Qual equipamento que a gente vai usar naquela cena. Então, se vai ser tripé, se vai ser gimbal, se vai ser trilho, enfim. Qual é o equipamento que a gente vai usar. E na última coluna, eu coloco a referência. Eu coloco qual vai ser, eu coloco uma imagem de referência ali, tanto do enquadramento, como, sei lá, como o artista, como a expressão do artista, enfim. Mas é mais do enquadramento ali do plano, né? E é isso. Esse é o shot list que eu uso, né, para os meus videoclipes. E o que acontece? Normalmente, quando a gente está no set gravando, esse documento aqui ele não sai de perto de mim, porque aqui eu vou marcando, né? Como vocês podem ver, esse daqui é um clipe que eu fiz e eu vou marcando aqui na lateral as cenas que eu filmei ou, por exemplo, aqui eu marco, eu faço um risco nas cenas que eu cancelei, que eu não vou filmar, né? Que ou por falta de tempo ou porque, sei lá, por vários motivos. Bom, e tudo que eu disse aqui é como eu costumo trabalhar. O importante para vocês é entender como funciona o meu processo de criação, mas vocês adaptarem para o jeito de vocês. Não importa se vocês vão fazer o roteiro de vocês à mão, se você vai fazer escrito no guardanapo, não importa. O que é importante é o resultado final. É que aquilo que você imaginou foi para o clipe. É que toda a sua equipe conseguiu entender a sua ideia. Porque você, como diretor, vocês têm que entender que o mais importante é a equipe de vocês entender tudo que você está imaginando. Então, o processo não é o importante. O importante é sempre o resultado final. Bom, então vamos lá para o computador para a gente fazer aqui na prática um roteiro aqui, né? Bem rapidão. Bom, galera, então aqui a gente está dentro do Excel aqui do Google, né? Mas vocês podem usar o Excel mesmo, pode usar qualquer outro software de planilha, enfim, pode, como eu falei, fazer da forma de vocês. O importante aqui é entender o conceito da coisa, né? Então aqui em cima eu sempre escrevo aqui o nome do artista, né? Eu sempre coloco aqui nome do artista e o nome da música, né? Eu sempre coloco, porque aí eu crio várias abas ali com diferentes shortlists. E aqui, como eu falei, temos cena, take, plano, movimento, ação, FPS, o equipamento, uma observação e aqui a referência, né? Essa observação aqui foi de um clipe específico que eu precisei colocar aqui, mas normalmente eu não uso, vou até excluir aqui. E como eu falei, eu vou deixar esse modelo aqui, esse modelo que eu uso aqui na descrição aí para download, quem quiser baixar aí e utilizar. Me marca lá no Instagram aí usando que vai ser bem foda. Bom, então aqui a primeira coisa que eu faço, como eu falei, eu não vou fazer completo pro vídeo não ficar tão longo, eu só vou explicar aqui como que funciona. Então a primeira coisa que eu faço é separar aqui por cenas, né? Então supondo que a gente tem duas cenas, vamos supor. Aqui vai ser uma cena do lago e aqui vai ser a cena da cabana, sei lá. Vamos supor que é isso, tá? Então aqui é um take 1 e aqui é o take 1 também, porque seria o take 1 da cabana, né? E aqui o take 1 do lago. Então, ó, vou dar um exemplo para vocês. Se aqui fosse, se eu tivesse outra cena no lago também aqui, a gente coloca aqui 02 e por aí vai. Outra coisa que vocês podem fazer é pintar, né? Tudo que é cena do lago, vocês deixam,
sei lá, aqui amarelo, e tudo que é cena da cabana deixa em vermelho, e se tiver outra cena deixa em azul, porque aí vocês vão se achando mais rápido, né? É bem mais fácil. Então, vocês têm que entender que isso aqui é para facilitar lá na hora do set, né? Então, não para atrapalhar vocês. Então, sempre que tudo que vocês puderem fazer aqui para facilitar é melhor. Aqui o plano, como eu falei, vocês podem colocar, sei lá, plano inteiro, pode colocar, supondo que vamos supor que esse take, né? Eu não vou colocar referência aqui, é, porque eu não separei nenhuma, mas enfim, eu tenho até um outro formato aqui, ó. Estão vendo? Ó? Então eu coloco aqui como que é qual que é o plano e coloco a referência, né? Então aqui eu colocaria o plano, quer ver? Aqui eu acho que mais aqui para frente eu acho que eu tenho. Não, nesse daqui eu não tenho. Ah, tenho aqui, ó. Aqui, ó, plano detalhe, close-up. Não, não tenho ainda. Nesse modelo, nesse clipe aqui não tive. Mas supondo que essa cena aqui, isso aqui é uma cena, tá? Isso aqui vai ser um take. Imagina que essa linha aqui é um take. Então, esse plano inteiro, ele vai ser em dolly in, né? Dolly in. Como eu falei, eu vou gravar um vídeo falando só sobre plano em movimento, tá? Então, aqui eu escreveria, sei lá, master shot, artista cantando, parado, em frente ao lago, sei lá, né? Supondo que fosse isso, né? Em 24 FPS aqui. E o equipamento seria, vamos colocar que seria trilho, né? Vai ser um traveling, né? Então, vou colocar aqui um traveling. E aqui a gente colocaria a referência. Só que aí, supondo que vocês querem fazer outra take no mesmo local aqui, né? Em frente ao lago. Então, eu poderia colocar assim, ó. Poderia colocar assim, ó, 1 e 2. Então, aqui vão ser dois takes. Então, plano inteiro e um plano médio, sei lá. E aí vai ser em dolin, e o plano em dolin vai ser o plano inteiro, e o plano médio vai ser, deixa eu ver aqui, dolly out, vai. Pronto. Significa o quê? Que nessa cena a gente vai ter dois takes. Nessa cena a gente vai ter dois takes, né? E aí esses takes vão ser o primeiro em plano inteiro, o segundo em plano médio, com movimento de dolly in, dolly out, né? Isso é só um exemplo, tá, galera? Vocês também podem fazer como eu falei, vocês podem deixar assim, e aqui esse daqui vai ser o primeiro take e o segundo take, que inclusive esse modo que eu tô falando agora é o modo que eu prefiro fazer, que fica maior, né? O seu shot list vai ficar bem maior, porém eu prefiro para evitar confusão. E aí eu colocaria aqui, ó, plano médio e aqui o dolly out. Então é a mesma coisa que eu fiz aqui, só que eu coloquei em outra linha, né? Então vai ser a mesma cena, vai ser com o mesmo FPS e com o mesmo equipamento. Pronto. Entendeu? Então, basicamente é isso. Depois disso daqui feito, ele vai ficar assim, ó. Como eu falei, você pode pintar aqui, ó. Interno, sala de estar, noite, Master Shot 1. Então, tudo que está em amarelo é a Master Shot 1. Aqui eu tenho um plano geral da casa. Aqui, ó, Master Shot 2 está em azul, Master Shot 3. Esse clipe aqui ele foi só de performance, né? Então, ele tem 3 Master Shots em locais diferentes. O clipe inteiro foi filmado em uma casa. Detalhe importante, o clipe inteiro foi filmado em uma casa. Então, por que que eu separei em cenas assim, né? Por que que tem 3 Master Shots? Por quê? Porque em uma cena vai ser na sala de estar, outra vai ser na sala de jantar e uma outra vai ser aqui eu não escrevi, mas seria no quarto, né? Então, a gente tem uma locação que seria a casa, porém a gente tem 3 cenários nessa casa, né? Então, a gente tem 3 locais que a gente vai filmar, que seria a sala de estar, sala de jantar e o quarto. Então, é por isso que eu separo. Então, supondo que esse clipe fosse na rua, eu colocaria a rua 1, rua 2 e rua 3, justamente para a gente saber que são 3 locais diferentes, né? Isso é muito importante. Como eu falei, a equipe que vai ler isso aqui tem que entender como que você está pensando. Então, por exemplo, aqui, né? Vou apagar tudo aqui, ó. Esse clipe foi inteiro na mão. Mas vamos supor que eu colocaria aqui, ó. Aqui, ó. Supondo que eu colocaria aqui, sei lá, dolly in. E eu colocaria que fosse feito no gimbal.
né? A equipe já vai saber que esse take precisa mudar para o gimbal, né? A equipe vai saber que tem que mudar para o gimbal e que na próxima cena vai ser no tripé. Então, o assistente de câmera ali, ele já vai saber, opa, vamos supor que a gente tem aqui, ó, gimbal e gimbal. Aqui, ó, a gente pode filmar esses 3 takes, né, na sequência e depois trocar para o tripé para não ficar perdendo tempo. Então, isso também já ajuda na OD, como eu falei, né? Então, tudo isso aqui é importante, galera. Então, é isso. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí, mostrado um pouco aí do meu processo criativo. Eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito longo, pretendo fazer uma live aí, fazendo um roteiro de videoclipe na prática. Eu tenho alguns para fazer aqui, mas os que eu tenho eu não posso mostrar ainda. Eu vou pegar um projeto meu para fazer um roteiro, vou fazer uma live, prometo, e aí vou fazer uma live aí mostrando eu fazendo um roteiro, todo o meu processo criativo e tudo mais, onde eu busco minhas referências, enfim. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou manda lá no Instagram que eu respondo. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!